Pobre não precisa estudar, porra! Vocês nasceram só pra trabalhar! Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do nosso Nordeste. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade, essa aqui vai ser uma geladeira. Desde criança, sempre foi ensinado pra gente que ou você escolhe a esquerda ou você escolhe a direita. E não tem outra opção, entende? Ou você tá com a esquerda ou não tá. Você é a oposição, no caso. Mas alguma vez na sua vida, uma única vez, enquanto você foi deitar pra dormir ou fazer qualquer outra coisa, seja lá o que for, você já pensou ou parou para pensar que talvez essa estrada da esquerda ou da direita, na verdade, seja o mesmo destino? Seja duas escolhas para o mesmo destino? Bom, se não, vem comigo que hoje eu vou te mostrar o porquê, na verdade, direita ou esquerda, ambos estão nem aí para você, cara. Não ligam se você é rico, não ligam se você é pobre, não ligam se você tem filho, se você não tem, se você tem gato, se você não tem, se você tá passando fome ou não. O que importa para ambos políticos é dinheiro no bolso. Vem comigo, eu sou Joenison e hoje vou mostrar o porquê direita e esquerda é o mesmo lado da moeda. É do Lula. Ainda bem que a natureza criou esse monstro do coronavírus. Que moral tu tem para falar de mim, o ex-presidiário? Apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, porque era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Eleição vai, eleição vem, passam-se os anos, entra candidato, entra prefeito, governador, presidente e sempre o mesmo discurso, nunca muda. O Brasil está quebrado e temos que reconstruir o Brasil. Mas aí você vê partidos como o PT, por exemplo, que governa o país há mais de 20 anos seguidos, que sempre está em um momento de reconstrução porque o outro lado deixou o país assim. Mas deixa eu falar, os 20 anos que vocês estavam aí, não serviu para nada? Ou a direita, por exemplo, que será o eterno defeito ou problema do país também, que assumiu o país em inúmeros momentos, recentemente com o Jair Bolsonaro, também não conseguiu fazer nada, e usam momentos ali de tempos eleitorais que custam do seu bolso aí, eleitor, para fazer campanhas que se resumem ao vídeo que eu acabei de mostrar do canal do UOL, onde os candidatos se resumem a ficar discutindo quem fez menos besteira do que o outro. É isso que se resume os partidos ultimamente em acusar o seu candidato rival a coisas piores, a mostrar que você é o menos pior, para as pessoas que, em sua grande maioria aqui no Brasil, não possuem ensino médio completo ou sequer sabem qual que vai ser a diferença ou proposta que o seu prefeito ou vereador vai estar se disponibilizando para estar tentando fazer alguma coisa em seu país, em sua cidade, em seu bairro. Assim as coisas não fluem, rapaziada. Não tem como, cara. As pessoas têm que ter uma noção que a gente tá perdido. Eleições vai, eleições vem e a gente fica na mesma intriga. É sempre o mesmo ciclo, cara. Ao assumir o poder, as pessoas prometem mudanças e seus eleitores se decepcionam. Então uma grande parcela desses eleitores vão migrar para a oposição, no caso, igual na ideia desse vídeo é direita e esquerda, por exemplo, vai se decepcionar também, porque o problema não é o partido em si, compreendem? É como se fosse uma grande hidra, que você corta uma cabeça, nascem 2, 3, 4 no lugar, entendem? É um ciclo sem fim, que você só vai conseguir mudar isso com o estudo.
dividir o Brasil entre esquerda e direita, dividir o Brasil entre pretos e brancos, dividir o Brasil entre homens e mulheres, é dividir falsamente o país. Eu não vejo hoje mais no mundo moderno condição para que se fale de esquerda e direita. Esses conceitos são obsoletos, ultrapassados. O que eu vejo hoje é um processo mundial que está sendo alcunhado de globalização, né? É um processo de destruição do Estado Nacional. Enquanto eu e você tenta discutir sobre qual que é melhor, direita, esquerda, Lula, Jair ou Flávio Bolsonaro, seja lá quem for, Renan Santos, por exemplo, também tá nesse meio. Famílias brigam, amigos deixam de se falar, gente se agride, igual em época de eleição, onde você via muito dessas notícias onde pessoas com as roupas, entre aspas, da seleção brasileira agredia qualquer um que estivesse vestindo vermelho por pura ignorância. A gente devia estar fazendo a seguinte pergunta: quem que tá se beneficiando em vez de se prejudicar com essa divisão entre a nação brasileira? Não sou eu, muito menos você. Não é o sulista, candidato ao Bolsonaro, nem nordestino que vota no Lula. Ao contrário, alguém tá pegando muito dinheiro e não é nem eu nem você. Esquerda e direita são as duas faces de uma mesma moeda. E, por ser assim, no Brasil, os homens de bem foram adquirindo repugnância pela atividade política, foram se afastando, e dela então se aproximaram aqueles que pertencem à escória da sociedade, os mal dotados, os incompetentes, os incultos, os hipócritas, os aproveitadores, os que viram e veem na política um excelente meio de vida fácil. E é por tudo isto que estamos nesta situação de desgraça, de miséria cultural e falta de esperança. Esta é a realidade da política brasileira. Meu nome é Enéas. Uma coisa que eu, como brasileiro, gostaria que todos vocês, antes de votarem, pensassem é que talvez, só um pequeno talvez assim, talvez o problema não esteja nem na direita, nem na esquerda. Talvez o problema não seja candidato da direita, nem o problema seja o candidato da esquerda. Porque uma coisa é fato, você, independente de quem você coloque lá, vai continuar vindo gente igual. Falar, bom, esse pessoalzinho aqui da esquerda pisou muito na bola, vou colocar o da direita. Não, cara. Não é você que coloca, cara. Um bagulho que eu e você tem que entender é que se eles estão lá é porque eles fizeram algo para alguém. A pergunta correta que todo brasileiro tem que fazer nessa futura eleição, para que a gente não caia nessa besteira que aconteceu nesses últimos anos, é: quem tá colocando esse pessoal ali? A pergunta que deve se fazer é: quem tá trazendo apenas estas opções pra gente? É a Rede Globo? É o, sei lá, é os acionistas? Quem que é? Quem que tá colocando essas opções aqui pra gente? Porque, de fato, fizeram uma lavagem cerebral tão grande na população brasileira que pra todo mundo só existe direita ou esquerda, entendem? E não observam que tem outras inúmeras opções. Não é apenas direita ou esquerda, entendem? Então, o primórdio, a princípio de tudo, eu nem sei se isso fez sentido, mas enfim, tô falando um negócio sério aqui, é que você, brasileiro, no dia de votar, você deve pensar: eu tô votando nesse cara aqui porque eu vi as propostas dele, ou porque a TV e todo mundo ao meu redor, pelo efeito manada, que quem não sabe o que é efeito manada vai estar aqui, ó, ou aqui, não sei. Por que eu tô votando nesse cara? Sem pensar naquele velho pensamento tosco de, é o menos pior. Por que ele é o menos pior? Você pesquisou o porquê? O que ele tem de proposta? O que ele fez? E não porque alguém falou, pô, vota nele, entendem? Para resolver tudo isso, antes de mais nada, um dos problemas é esse.
A pergunta principal, primordial, que deve ser feita aqui em momentos de eleição é essa. Quem que tá trazendo essas opções para mim? Não sou eu que tô escolhendo, compreendem? Ser nacionalista é defender as nossas riquezas, é lutar contra o processo de sangria, né, do qual a nação é vítima. Isso é que é ser nacionalista. É não querer que o nosso minério seja mandado para o exterior a preço de banana. O senhor está entendendo? Isso é que é ser nacionalista. É dizermos lá fora, nós somos a maior nação do planeta, respeitem-nos, parem de tratar-nos como servos. Existe uma alternativa que raramente você vai ver alguém falando que conhece ou sabe até mesmo o que seria isso. Na maioria das vezes você parar, sei lá, eu posso fazer um teste aí na rua qualquer dia aí pra gente, mas você parar 10 brasileiros, hoje tenho quase certeza absoluta que entre esses 10, 9 vai se definir como esquerdista ou direita, ou direitista, sei lá como é que eles se chamam. Mas você nunca vai escutar alguém falando sobre um tal sujeito aí que pode ser, sim, a maneira da qual a gente vai recuperar nosso país desse mundo defasado, mandado, sim, por acionistas também, que seria o grandioso nacionalismo. Quem representa o nacionalismo hoje, João? Aldo Rebelo. Ele é um dos políticos que eu mais vejo que defendem o nacionalismo hoje, ok? Quem que é um sinônimo de nacionalismo? O vídeo tá cheio de vídeos dele aí. É o Dr. Enéas Carneiro. Minha língua tá presa hoje, tá horrível. O que o nacionalismo defende, João? Beleza? Pega na mãozinha aqui do Joenison. Venha, vem. O nacionalismo defende a ideia de colocar o país, no caso o nosso Brasil, acima de qualquer interesse partidário, ok? Ou seja, meu partido defende tal... Não, seu partido tem que defender o nosso Brasil. Tem que defender os nossos minérios que saem de graça praticamente lá pra fora. A gente vende, sei lá, pau-brasil, vamos colocar esse exemplo aí. Pau-brasil, vamos colocar que a gente venda a R$100 o quilo. Não deve ser, eu não faço nem a ideia, não cheguei a pesquisar isso. São R$100 o quilo, a gente vende a matéria-prima e eles fazem móveis, vão fazer outras coisas com essa mesma matéria com o preço milhares de vezes maior. Uma joinha que a gente é um país que tem as terras muito ricas, cara. A gente vende ouro a rodo. A gente vende cobre a rodo também. Petróleo, nem me diga, pô. Qualquer país organizado, a Petrobras era para ser uma das maiores empresas do mundo. Mas, como a gente é o Brasil, um país que é vendido, não é assim que funciona, certo? E aí, essas coisas vêm a preço de, sei lá, 3 mil a unidade, não é nem o quilo. Eu usei o exemplo de pau-brasil, mas pode colocar isso daí como ouro, diamante, seja lá o que for, entendeu? Nacionalismo defende principalmente o desenvolvimento nacional, cara. Acima de tudo. Defende o desenvolvimento industrial, tecnológico, do ensino, que o nosso ensino é patético. Como eu já havia comentado antes, a gente só não tem um índice no IBGE gigantesco, muito lá em cima de analfabetização, porque no caso o nosso país hoje em dia tá pagando pra criança se formar, cara, é loucura, mano. Isso daí é obrigação, cara. E é justamente por isso que meio que empurra a sujeira pra baixo do tapete, entende? Você vai falar, pô, o Brasil tá com o menor índice de analfabetos dos últimos tempos aí, ou de sua história. Mas tem crianças aí, eu mesmo, não vou me tirar da lista. Eu tô melhorando na minha dicção agora, que eu tô praticando gravar mais vídeos pra vocês, e mesmo assim eu ainda edito muita coisa aqui, porque tem momentos que eu travo. O tanto de analfabeto funcional que tem aí, não tá escrito. Tem gente que lê igual criança, cara, de primeira série, mano. Então nacionalismo resolve todos esses problemas, ou se promete a resolver esses problemas, entendem? Ah, João, um candidato que, sei lá, esteja pra defender mais perto, assim,
o nacionalismo. O Aldo Rebelo está sendo o nosso principal candidato em relação ao nacionalismo. Ele vai ser candidato à nossa presidência agora nas eleições. Poxa, rapaziada, vocês não veem pessoas falando dele, cara. Tem gente que nem conhece ele, cara. Então é isso, rapaziada. Finalmente chegamos no fim. Eu queria deixar claro aqui uma coisa pra vocês, é que eu não tô falando ou tentando obrigar vocês a concordar com a minha opinião, até porque é minha opinião. Você tem que pensar com a sua própria cabeça. E a ideia desse vídeo é exatamente essa, fazer você pensar, raciocinar, entender que você nem sempre esteve tomando as suas próprias decisões, entendem? A ideia desse vídeo é fazer você pensar, será que realmente ele tá certo? Será que eu voto no PT, ou PL, ou PLDB, ou então aquele partido lá do Nando Moura, que eu esqueci o nome também, que ele tem ódio agora, né, no caso, que é o do Renan Santos. A ideia é fazer você pensar, mano, por que em vez da gente tá discutindo sobre o lado que eu tô, por que a gente não discute para onde eu quero que meu país vá? Entendem? Eu quero fazer vocês refletir, pensar nessas coisas, entende? Dr. Enéas, ele falava que faltava para o nosso país um projeto nacional a longo prazo. Até porque você vê partidos inteiros aí de mandatos sem nenhuma mudança sincera ou bruta demais, e no último ano, beirando as eleições, soltam uma pedrada, como nesse caso foi o fim da escala 5x1, que a gente não sabe se realmente vai acabar. 5x1 não, eu acho que é até 6x1. A gente não sabe se vai acabar mesmo, mas falaram que vai, e é isso. Essa é a cartada na manga para se reeleger. Em vez das pessoas pensarem isso, eles deveriam pensar como o meu país vai estar no próximo mandato. Será que eu vou estar bem escolhendo o meu futuro presidente, governador? Bom, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês deixem aí no comentário se eu falei alguma besteira que vocês não gostaram, ou até sua própria opinião. Eu vou responder todos os comentários, até porque a ideia do vídeo é essa, ter um debate civilizado entre todos aqui. Deixem o like se gostarem, meu canal é pequeno, e é isso. Beijão, valeu, um abraço nacionalista a todos. Uma nação não se torna grande quando escolhe um lado. Ela se torna grande quando escolhe um destino.